Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. É que a dificuldade de entender o que é um abençoador é o egoísmo da pessoa, ela é egoísta sem saber. O desespero dela buscar bênção para ela. E abençoador, elas entendem que ser abençoador é se permitir ser bobo, ser idiota, se permitir ser enganado. Eles têm essa visão. A palavra certa, eles acham que ser um abençoador é a permissão de ser enganado. Então, assim, eles encontram realmente uma dificuldade medonha em relação a isso. Tem que estar sempre lucrando na situação. E tipo assim, eles acham que enquanto você está abençoando, você está sendo enganado, trouxa, você está perdendo. É isso. A pessoa, quando não entende que é um abençoador, ela vai achar que você abençoar, vou dar uma cesta básica. Aquele cara está abençoando aquela família. Beleza, está abençoando. Se você não der, você não é um abençoador. E eles ficam nessa aí. E depois, quando a pessoa entender mesmo que é um abençoador, até pouco tempo eu não sabia que eu era um abençoador, sendo um abençoador. Então, não sei lá por que o povo acha tanta dificuldade e achar que pode ser um abençoador. Eu acho que eles, eu não sei, a confiança deles, eu acho, de certo. Acho que eles não têm uma confiança de ser um abençoador. Por isso que eles ficam nessa aí de esperar a benção, quer ser abençoado e fazer isso e fazer aquilo para receber benção. Então, sei lá, cara, sei lá, esse povo aí, eu não consigo mais entender esse povo, não. Então, irmãos, eu vejo assim, olha, o que tem o pensamento de abençoado, ou um necessitado de bênção, a pessoa que ela vive para ser abençoada, ela precisa acreditar que existe anjo, ela precisa acreditar que existe o milagre, ela precisa acreditar que Deus ele vai, de alguma maneira, socorrer a pessoa quando ele ora, que ele clama, que ele invoca. Então, por quê? Porque se ele perder isso, ele não, ele vai, se ele perder isso, ele vai achar que está perdendo a fé, entendeu? Porque a fé dele é uma fé de quem necessita ser abençoado. Como que eu vou viver nesse mundo se não tiver um anjo que toma conta de mim? Se não tiver um anjo que quando eu estiver em sofrimento, ele corre para me ajudar, para me socorrer? Como que eu vou viver num mundo onde eu preciso das coisas e eu não tenho o poder da oração para que Deus ele possa abrir uma porta, para que Deus ele possa trazer uma saúde? Então, o pensamento do ser que necessita ser abençoado, irmãos, ele é um pensamento que é bastante complicado quando você começa a ensinar para a pessoa quem ela de fato é. Ela não entende quem ela é. Ela entende que ela não é aquilo que a Bíblia diz que ela é. Então, quando ela se depara com o entendimento real daquilo que a Bíblia nos mostra, que é aquilo que Deus falou para nós que nós somos, a pessoa ela se perde, ela fica sem chão, ela fica sem norte, ela não sabe lidar com a situação. É por isso que você vai vendo que muitos não conseguem identificar mesmo, de fato, o que é esse evangelho orgânico que é de dentro de nós. As pessoas têm muita dificuldade. Embora para nós seja tão fácil, porque ele é muito real, ele é muito verdadeiro, e ele está tão explícito aqui diante dos nossos olhos que a gente não tem como negar. Para muitas pessoas, eles não conseguem entender, não. Então, eu vejo a indignação aí dos irmãos, quando falam, não, isso é muito fácil. É fácil para alguns, mas para outros não é, não. É a mesma coisa a questão dos filhos de Deus. Para uns, eles não vão entender nunca, irmãos. Parece que não vão entender nunca. Por mais que você lê na Bíblia, que você mostra na Bíblia, que você pega o versículo, que você interpreta o versículo, que você desenha o versículo para a pessoa, ela não consegue entender. Ela não consegue. É basicamente assim, poxa, se todos os homens são filhos de Deus, então qual é o sentido de eu pregar o evangelho para quem já é salvo? Não é? Não, ele é salvo no espiritual, mas aqui, enquanto existência, a pessoa está sofrendo.
A pessoa precisa retornar para o entendimento correto. Então, o evangelho é para trazer as pessoas ao entendimento, para revelar para as pessoas que elas são de fato salvas. Não é para procurar alguém para salvar. O evangelho não é para procurar alguém para salvar, é para revelar para os salvos quem eles são. E aí a pessoa, o abençoador, ele, lógico que ele já está nesse entendimento, né? Então ele não precisa de um anjo para ficar correndo atrás dele o dia inteiro, tomando conta dele. Ele não precisa de ficar orando para obter milagres, porque ele sabe que ele é o agente de tudo isso. Tudo acontece por intermédio de nós. Então, o milagre que Deus ele quer fazer, quem são esses milagres? São os filhos dele. Os filhos dele são os agentes do milagre. Quem são os anjos abençoadores? São os filhos de Deus. Esses são os anjos abençoadores. Mas as pessoas, elas precisam de crer assim no algo sobrenatural, algo que é assim numa mente que busca sempre o sobrenatural, né? Que busca o divino, para que elas possam crer e revelar a partir disso, então. Senão elas se perdem na fé, se perdem no entendimento. E você vê que a gente fala tanto, né, irmãos, com as pessoas, e você acaba vendo que aquela pessoa que você pensava que estava entendendo, ela ainda tem muita resistência com o entendimento. São muitas pessoas que são assim. Muitas. Então a gente está falando, está batendo, está mostrando, mas a maioria das pessoas não querem saber, não. Não querem entender, ou o entendimento que a gente passa não é um entendimento que agrada, não. Não é um entendimento que as pessoas querem viver esse entendimento. Viver como abençoador. É muito mais fácil você ficar buscando ser abençoado do que você ser o agente que vai abençoar a situação. Então, onde tem um problema, não é muito mais fácil ter alguém que resolva o problema do que você ter que ir lá para resolver o problema? Então, as pessoas vivem assim. Então, Deus, ele resolve o meu problema. Não, Deus, ele, tendo o problema, Deus me envia para resolver o problema. E a pessoa não entende isso. A solução do problema somos nós. E é isso que faz com que as pessoas elas vivam tão mal, irmãos, tão mal, tão decepcionadas, porque vivem numa expectativa de obter algo que de fato ela já tem. E ela não tem a perspectiva de revelar o que elas são, o que elas têm. Ela vive na expectativa de ter algo que para elas não têm, mas que de fato elas já são completas, elas já têm. Então Deus ele nos muniu, ele nos municiou com tudo aquilo que nós precisávamos. Tudo. Tudo Deus nos deu. Só que a pessoa vive com falta de tudo. Então, quando eles olham para uma seara, para um campo, eles falam assim, ó, falta 4 meses para a colheita. E Jesus fala assim para eles, não, preste atenção, olha de novo. Olha direito. Vocês dizem falta, porque vocês vivem expectativa do que falta. E aí Jesus fala para eles o que? Não, a seara está pronta. Os ceifeiros são poucos. São poucos que têm entrado na seara para poder colher. Mas a seara está pronta, está tudo pronto. Os campos estão brancos. Estão todos prontos, todos maduros. Só que vocês olham só para o que falta e não querem revelar o que tem. Então, a humanidade vive sempre aquilo que ela julga que está faltando. Essa tem sido a motivação de muita gente, viver a falta. E elas não vivem a perspectiva do que ela já tem, a partir daquilo que ela já tem. Por isso que Jesus ele pergunta para os discípulos, o que vocês têm na hora da multiplicação dos pães e dos peixes? Não é o que não tem, é o que tem. E as pessoas vivem sempre o que não tem. Se você tirar delas o Espírito Santo como esse ser que possui, um anjo que ajuda, se tirar delas o milagre, se tirar delas o prodígio, né? O milagre ele tem 2 visões também. Tem o milagre que é o sinal, que esse é o de Deus, que é o real, né? E tem o prodígio. Você tira o prodígio da pessoa, pronto, você desmantelou a pessoa. Ela pode falar que está na graça, que está no entendimento, que está no orgânico, mas se você tirou dela
esse tripé aí, ou essas bases aí, a pessoa cai, não tem mais, ela não se sustenta mais, porque ela busca sempre ser a pessoa necessitada de bênção, ser a pessoa que precisa ser abençoada, e não de quem ela é de fato, né? Ela não revela quem ela é de fato, o abençoador, aquele que entendeu que já está pronto, não falta mais nada, e tudo que Deus precisava que acontecesse já aconteceu, tudo que Deus queria revelar para que o homem pudesse entrar por este caminho da predestinação, o homem já alcançou, e aí então a pessoa vive sempre o faltante, e nessa expectativa está sempre frustrada, está sempre nervosa, está sempre faltando alguma coisa, bravo com as coisas que acontecem. Então a pessoa nunca é completa, ela nunca entende que ela não tem falta de coisa alguma, mas está sempre faltando alguma coisa. Amém, irmãos? O que você fala disso, Cândido? Nós já falou tanto sobre esses assuntos aí. E tipo, o irmão fala, né? Tem que falar, pegar versículo. Olha o que o irmão vem fazendo aí durante esse tempo que nós estamos juntos aí há 1 ano. Precisa mais uma explicação mais ainda do que isso? Então, cara, tá tudo desenhado, só que nem eu falei, só falta pegar na mãozinha e falar, faz isso, é assim, é assado, é assim, é desse jeito. Mas o pessoal parece que ouve, mas não escuta. Olha lá, vê, mas não enxerga. É difícil ficar tocando nesse assunto assim. Talvez eu tô sendo meio chato, mas é que é demais. Quantas vezes já foi repetido esse assunto aí, ó? Dos filhos, não filhos. Meu Deus do céu. Quantas vezes? E ainda tem que mais ainda tocar nesse assunto de novo, explicar mais uma vez. Vai ver, a hora que sair esse estudo aí, você vai ter que parar mais um tempo e voltar de novo no mesmo assunto. Porque o povo, eles, igual está escrito, perece por causa de conhecimento, por falta de conhecimento. Porque não tem como a pessoa não entender o que está sendo explicado aqui hoje, o orgânico. Que a gente já pegou que é tudo de dentro para fora. Não tem como não saber. Hoje tudo é real para nós, cara. Não tem. E aí o pessoal consegue não enxergar isso. Meu Deus. Isso para mim me causa uma tristeza. Você não tem noção. Uma tristeza, uma indignação também. Eu vou falar que é bem a verdade. Porque não tem como, cara. Isso está sendo muito bem explicadinho. Paciência. Olha, tem 1 hora e pouco de vídeo para assistir. Vem no estudo aqui, não entendeu? Vai lá pro vídeo que vai ser lançado. E volta lá atrás no passado e vai indo, vai encaixando as coisas, vai encaixando. Só que tem que fazer isso e abrir a mente. Agora, ficar com essa mente aí, com essa chavinha virada aí, não desvirar, não vai chegar a lugar nenhum, não. Vai ser disso aí para nada. É isso que eu tenho para dizer. Amém. Bom, na verdade, aí a gente falou sobre o abençoador e a árvore da vida, né? Eu não me canso de falar sobre esse assunto. É o assunto que eu mais amo falar sobre a árvore da vida, sobre o abençoador. Eu fico muito feliz quando as pessoas me questionam sobre isso. Eu não me canso. Mas, sim, existe uma dificuldade muito grande das pessoas entender esse assunto, né? E então eu creio assim, se falar para a pessoa ficar no assunto de quem é filho de Deus, se tem todos é filho de Deus ou não, não adianta a pessoa querer entender isso se antes ela não entender a árvore da vida. A base, o alicerce da casa espiritual é a árvore da vida. Não adianta nem fazer vídeo sobre filho, não filho, porque se a pessoa não tiver esse alicerce, ela não levanta essa casa espiritual dela. Então, as pessoas encontram realmente uma dificuldade para entender sobre a árvore da vida, sobre o abençoador, porque elas são cheias do egoísmo, são cheias de si, são cheias de se achar melhor do que o próximo, do que o irmão. Por isso, elas não aceitam que todo mundo é irmão, porque ela é melhor que aquele lá. Como que ele é filho de Deus, ele é o tal e o outro também vai ser. E também como abençoador, eu que estou precisando de bênção, eu vou abençoar quem? Eu estou precisando de bênção. Então, no fundo, a base mesmo é não entender a árvore da vida e o domínio da pessoa pelo egoísmo,
que total que eles têm. Eles têm um egoísmo gigantesco, mas nem sabe disso, nem consciência disso eles têm. Amém, irmão? A pessoa, para entender a da vida, primeiramente tem que conhecer ela mesma, né? Tem que conhecer a si mesma, aí depois para ir chegando, né, nesses andares de cima aí. Enquanto isso, vai ficar no que está mesmo e só lamento. O que eu entendi, agora, ouvindo a irmã Cirlei falar, e o irmão, o Kid Valdecir aí que a base que a irmã falou, né, da árvore da vida, a palavra é amor, né? O verdadeiro amor, a pessoa consegue entender e se doar. Eu penso assim, se ela não tivesse verdadeiro amor, ela vai querer só ser abençoada e não vai se doar de forma alguma, não vai querer, cara, ela vai querer só receber. Que nem aquele vídeo que o irmão fez esses dias aí, aquela live que o irmão postou, falando a respeito de que a árvore, ela se alimenta do quê? Ela se alimenta do próprio fruto, né? Ela veio para frutificar, então ela frutifica e ela não se alimenta do próprio fruto, né? E é o que a irmã Sileide falou. A base de tudo é o amor, a árvore da vida, entre aspas, ou vice-versa. Amém, irmão Sérgio. Amém. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.